Boa noite. Oi, Bebel. Valéria, eu já te mandei o convite. Eu vi que você está online. Não sei se você já recebeu para entrar aqui. Boa noite, Valéria. Estou aqui me batendo com essa luz, Fer, para não ficar no óculos. Vou ter que acabar tirando o óculos. Eu fiz com óculos semana passada, mas estava mais escuro. Hoje eu fiz sem óculos. Você tá conseguindo me escutar bem? Super bem, e você? Também. Eu vou esperar mais uns 5 minutos, mais uns 3 minutos, dá umas 9h05 para a gente começar. Fique tranquila. E aí, enquanto isso, a gente vai batendo um papo sobre Vamos mediação. colocando as novidades em dia. Em dia, isso aí. E daí? Daí estamos aqui com a Coló correndo, né? Estamos aqui com a Coló correndo. Mas eu tô bem feliz, eu tô muito feliz de estar trabalhando com essa questão da mediação e eu acho que ela é super importante e, enfim, é um projeto que eu sempre quis fazer, então... E ainda mais agora você junto comigo, né? Não me coloque muita responsabilidade. Quando a gente cria muita expectativa, a responsabilidade também fica muito grande. Então, mas a iniciativa realmente, desde o teu primeiro convite, da nossa primeira conversa, me fez pesquisar outros caminhos, né? Esse caminho, a gente acha que não tem conflito de gerações, mas a gente já faz parte desse conflito de gerações, né? Então, veja, de mim para você já é praticamente uma geração, então, e a gente vê como são mundos que ainda precisam estar unidos, mas que são muito diferentes, né? Então, trouxe uma série de novidades aí, já tenho lido a respeito desse mundo de startup, que definitivamente, olha, preciso aqui confessar que o peso dos meus quase 50 me obrigam a confessar que não sei se o mundo da startup é para mim, mas eu acho que a startup ainda precisa de toda uma história, né, de mundo que tem aí antes dela, que um só tem a agregar ao outro. Então, realmente é muito interessante isso. E eu acho que isso veio muito mais, a gente veio muito mais com essa reflexão da questão da inovação e da tecnologia com tudo que aconteceu com o mundo, com essa pandemia, né, fez a gente repensar até a forma como a gente lida com o digital. Então... eu acho que esse tem sido um caminho muito interessante, eu estou gostando muito. Mas eu vou começar, então, a nossa live, segunda live da Coló, com a Valéria de Souza Pinto aqui presente. Queria primeiro agradecer, Valéria, por você ter aceitado o convite, agradecer por você estar caminhando aqui comigo e pelas trocas que a gente tem feito, né? Eu não vejo, assim, tanta diferença nesse ponto, eu acho que você tem agregado muito, a gente tem feito essa troca e tem sido super positiva. E vou começar te apresentando. A Valéria, ela é advogada graduada pela PUC-PR, mediadora certificada pela ADR/ODR International, pelo Singapore International Mediation Institute e pelo ICFML-IMI. Hoje você é presidente da Comissão de Mediação da OAB Paraná, vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Paraná, membro do Conselho de Administração da Arbitac, e representante Brasil para a ADR/ODR International. E, por fim, para fechar com chave de ouro, porque só podia fechar com chave de ouro, você hoje é advisor da Coló, mesmo falando da diferença dos mundos, né?
Então, você está aqui comigo nesse caminho. E o papo que a gente vai bater hoje é esclarecendo a mediação, mas a gente vai querer conversar mais sobre essa questão da desmistificação, os porquês, né, da mediação, como que a gente pode fazer isso se tornar um benefício, né, não só para o advogado, o benefício da mediação para o advogado, o benefício da mediação para as partes, ou os envolvidos, a gente já não usa partes, né, e o benefício da mediação para a sociedade como um todo. Que é o foco central da Coló. E hoje, eu estava até conversando com você bastante sobre essa questão da mediação, do conflito, estava lendo, estava estudando, e eu li um texto muito interessante que problema ou conflito é tudo aquilo que não tem uma solução, ou que as pessoas não encontraram uma solução, né? E nesse ponto, a mediação, muitas vezes, ela pode não trazer uma solução instantânea do processo, né? Mas ela abre um caminho para o diálogo. Então, eu começo com a pergunta para você: por que o advogado indicaria a mediação? Bom, primeiro eu tenho que te agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Primeiro, pelo convite de ser advisor da Coló. Né? Isso, para mim, realmente me deixou muito envaidecida. É muito bacana quando a gente investe e acredita numa coisa e vê ela surtir seus efeitos, né? Trazer os resultados de diversas formas. E essa realmente foi uma forma inesperada para mim. Esse mundo de startup, essas novidades aí, essas inovações. Então, muito obrigada pela confiança e muito obrigada pelo convite. Por que o advogado indicaria a mediação? Para começar, a gente tem que fazer o advogado entender o que é a mediação. Né? A gente tem visto que existe aí uma série de incertezas sobre o que é a mediação e como isso funcionaria em conjunto com a advocacia. Muita gente acha que é incompatível a advocacia, muito advogado acha que já faz mediação em seu escritório. Então, a gente passa por uma série de confusão de conceitos aí que precisam ser esclarecidos. A mediação, por que o advogado não pode fazer a mediação enquanto advogado daquele cliente? Porque a mediação ela tem que ser feita por um terceiro neutro e não envolvido naquela relação. E o advogado, a partir do momento que ele é procurado por uma das partes daquele conflito, ele passa a ser integrante daquela equação também. Então, ele jamais terá a isenção necessária para ser um bom mediador naquele caso específico. Ele é procurado por uma parte que traz a ele um lado daquele problema e ele automaticamente passa a ser parcial, porque ele escutou aquele cliente, ele absorveu as informações que ele trouxe e ele vai defender aquilo que o cliente dele acredita que é o certo. E muitas vezes ele já tomou as dores daquele cliente, né? Eu estava conversando hoje de até onde tem essa transferência até onde o advogado pega um pouco daquilo, porque às vezes o problema do cliente dele é um problema que ele está passando, ou ele às vezes nem sabe ainda que aquilo está na esfera pessoal dele, mas de alguma forma aquilo o afeta, né? E realmente eu concordo com você que são papéis muito distintos o do mediador e do advogado. Não tem como fazer o outro, ocupar o espaço do outro, né? Mas na minha visão, o mediador, aliás, na minha visão, o advogado, ele é importante para a mediação, o ato de mediar, né? Aquela sessão de mediação, ele está ali com o cliente dele. Mas ele precisa entender que existe um limite de até onde ele pode ir, inclusive com a outra parte, por questão ética, né? Então, eu concordo com você nessa questão da mediação e do papel do advogado e, mais importante, do papel do mediador. Nós temos que falar, nós temos que ter os papéis bem definidos para que a mediação ela possa transcorrer da melhor forma possível e alcançar o melhor resultado no final. A gente sempre diz que o foco principal da mediação não é exatamente o alcance do acordo, mas é a construção da ponte de diálogo novamente entre as partes envolvidas.
né? Eu costumo dizer que numa relação societária, por exemplo, você vai para a mediação porque você quer desfazer a sociedade, ou você está com um problema na sociedade, mas você não precisa destruir o almoço do fim de ano, você não precisa destruir a festa da firma, né? Quando a gente tem uma relação societária, uma sociedade de muitos anos, é comum que as partes tenham um envolvimento familiar. Você vê um sócio, padrinho do filho do outro, você vê que tem relação familiar envolvida, você não precisa destruir tudo isso. Você pode sair de uma sociedade tranquilamente, com todas as diferenças que vão surgir dela, mas de uma forma mais saudável, né? Tocou aqui. Uma forma mais civilizada, podemos dizer, né? Porque os conflitos, eles envolvem tantas coisas e não necessariamente a gente precisa quebrar tudo isso, né? Mas voltando ali um pouco à questão do advogado, outro ponto que a gente precisa levar em consideração também é que quando o cliente busca um advogado e eles criam uma relação de trabalho, além da relação de confiança, o advogado depende dos honorários daquela ação, os honorários daquele resultado que ele vai acontecer. E isso também faz com que ele se torne absolutamente parcial com relação ao resultado final daquilo. Então, por que que ele optaria por indicar para o cliente dele a mediação ao invés do processo litigioso? Por motivos que, para nós, quando envolvidos já com mediação, com conciliação, com negociação, eles parecem muito claros. Eu costumo brincar que, para mim, hoje, com todo esse caminho que eu já trilhei na mediação, quando um cliente chega para mim, é quase que um joguinho de Lego. Esse aqui eu ponho nesse cantinho, esse aqui eu ponho nesse cantinho. Cada fala que ele traz para nós. E a gente consegue identificar com uma certa facilidade aquilo que não é mediável, porque também temos questões que não são passíveis de mediação, que elas vão precisar de um olhar mais técnico, mais jurisdicional, propriamente dito, com uma frieza diferente do que o procedimento de mediação nos oferece. Então, o advogado ele precisa se munir de conhecimento, principalmente, sobre os procedimentos extrajudiciais, para ele poder oferecer toda essa gama de portas aí que o nosso judiciário hoje oferece para a sociedade de modo geral na resolução dos seus conflitos. Porque quando a gente fala de resolução de conflitos, a gente não está falando só de mediação, né? A gente conversou muito sobre isso. Hoje a gente tem todo um sistema de escalonamento de resolução de conflitos. Você pode muitas vezes até começar pela negociação, tem a mediação, enfim, tem várias outras fases, mas eu acho que cada vez mais o diferencial do advogado vem nas soluções que ele entrega para o cliente, né? Quando o cliente chega, ele não vai oferecer só o caminho do Poder Judiciário. Ele vai oferecer outros caminhos que, inclusive, para eles são benéficos, para o próprio advogado, né? E a gente estava conversando sobre isso, porque hoje eu já sei, como eu sou advogada, você também ainda é advogada, né, Valéria? A gente já sabe que hoje muitas bancas de advocacia estão fazendo, inclusive, gestões financeiras dentro dos seus escritórios, porque chegou à conclusão que o litígio, por mais que possa parecer para o advogado que ele pode cobrar muito, você não tem como dimensionar quanto tempo um processo vai durar. E muitas vezes, quando você coloca no papel coloca nesse papel essas questões, o advogado ele acaba pagando para trabalhar para o cliente no final e não recebendo. E a mediação ela tem esse diferencial, a meu ver, muito claro, que é realmente não só o benefício financeiro para o advogado, porque a partir do momento que você faz a mediação, que o advogado traz a mediação e ele consegue resolver o conflito, ele deixa o cliente mais satisfeito, né? Mas aquele dinheiro que ele recebeu durou, vamos dizer assim, o processo durou menos tempo e a chance do cliente retornar para ele e o cliente indicá-lo é muito maior. Na verdade, eu acho que nós estamos passando por um momento especial na advocacia, que é um momento de redefinição da postura do advogado. O advogado, ele hoje, ele não pode mais, a sociedade, o cliente, ele não permite mais que você ofereça a ele uma única forma de trabalhar.
Tá? Isso independente de bancas grandes ou de profissionais autônomos que trabalhem sozinhos, você não pode, a sociedade não quer mais depender de uma resolução que leve 5, 7, 10 anos para chegar ao fim. Né? A gente não pode mais oferecer para o cliente simplesmente uma petição pronta onde aquele problema que ele trouxe para nós foi adequado a um código, a um artigo do código e vai ser, então, veja, nós vamos aqui, nós vamos entrar com uma petição, daí nós vamos passar por uma audiência X, uma audiência Y, vamos precisar de testemunha, vamos precisar de perito, vamos precisar disso, vamos chegar na sentença, tem os recursos. A gente não pode mais oferecer só isso para o cliente. A gente mesmo, como profissional, hoje, tem uma responsabilidade perante esse cliente que, no meu modo de vista, mudou completamente nos últimos 3 anos, vamos colocar assim. Né? Muito se fala na advocacia com relação ao excesso de advogados que nós temos no mercado de trabalho e como que o mercado de trabalho vai absorver esses profissionais que estão aí, como é que a gente vai lidar com a questão da dificuldade financeira dos profissionais, uma série de coisas. Redefinindo a postura desses profissionais. Né? Você redefinir a tua forma de trabalhar com toda a segurança jurídica. Veja, nós temos a Resolução 125, nós temos a Lei de Mediação, nós temos a Lei de Arbitragem, e para aquelas situações que ainda não são contempladas ou que por uma particularidade ou por outra ainda não se considere aplicável a mediação, nós temos hoje mediação em licitações, mediação com a administração pública, mediação na esfera de contratos com a União, mediação na recuperação judicial, mediação tributária, mediação no agronegócio. Nós temos a mediação entrando em todas as esferas que você possa ter algum conflito. E, de novo, talvez o conflito inteiro não seja mediável, mas boa parte dele é para que você possa levar ao judiciário aquela parte específica que depende de uma decisão técnica para aquela situação. A gente não precisa levar toda uma discussão contratual para o judiciário. Quem melhor para saber a dinâmica de um agronegócio do que as partes envolvidas? Né? Por que a administração pública não pode sentar com o seu contribuinte para discutir uma questão? Por que o contratante numa licitação, o poder público não pode vir para esse contratado e renegociar uma obra grande? Nós temos que pensar no que é viável para a sociedade hoje. A sociedade não pode ficar com obras inacabadas, com dinheiro escoando pelo ralo. Então, por que não trazer o poder público e aquela empresa que ganhou aquela licitação para renegociar aquele contrato? Então, a gente precisa tirar essa ideia de que a mediação é um procedimento que está aqui para as partes fazerem as pazes. Não é para isso. Ela está aqui para destrinchar com segurança jurídica, com confidencialidade e com sigilo absolutos o que a gente não vai conseguir fazer no judiciário. O judiciário não está lá para nos ouvir. Não. É isso que a gente precisa lembrar. O judiciário ele tem uma função social específica que é manter a nossa ordem jurídica. Ele não está lá para escutar os nossos problemas, para a gente sentar lá e dizer, excelência, veja, ele não me entende, ela não me aceita. Não é para isso. O judiciário está lá para nos atender juridicamente. Todas essas questões, não há juiz que tenha tempo e nem preparo para receber você da forma que você acha que merece ou que você precisa. Ao contrário de uma mesa de mediação, de uma mesa de negociação, você vai sentar e trazer o teu problema da forma que você entende ele, para que o outro lado escute a tua necessidade e vocês possam desenhar juntos uma solução. E aí vem a importância do papel do advogado, que vai orientar dentro dos parâmetros legais se aquela decisão que vocês estão desenhando individualmente para aquele problema específico, se aquilo ali terá validade legal. Porque o acordo que vocês firmarem terá segurança jurídica para ser cumprido. E é isso que a gente precisa ter em mente. É a individualização daquela solução para aquele problema. Como é que nós vamos tratar
uma estação de energia com o mesmo rigor de uma estrada? Como é que o poder público vai tratar com a mesma empresa que está lidando com energia e a outra que está lidando com uma estrada nova? A gente precisa de olhares diferentes para problemas diferentes, para dinâmicas diferentes. Na área de família, como é que a gente vai tratar uma família com o mesmo olhar de um contrato? Não pode. E cada família tem uma relação diferente, né? E também tem isso, como é que o juiz vai pegar e vai aplicar, por exemplo, numa discussão de guarda e visitas, o mesmo tipo de visitas para todas as famílias. Só quem está vivendo o dia a dia da família sabe. E Valéria, pegando só um pouco do gancho do que você está trazendo e da importância da mediação e do que você trouxe. Primeiro, hoje a gente tem 80 milhões de processos em trâmite perante o Poder Judiciário. 1 em cada 3 brasileiros tem processo, tem uma ação judicial. O judiciário não tem condições de cuidar disso tudo. O próprio CNJ já trouxe que um processo dura no mínimo 6 anos na parte inicial, né? Na base do Poder Judiciário. E isso faz com que ele não analise, não tenha realmente condições de olhar para cada caso de uma forma específica, de realmente entender aquele problema. E eu acho que isso nas relações continuadas, aquelas que as pessoas ainda vão ter que ter, por exemplo, nos casos de família que a gente trouxe, ou mesmo de uma prestação de serviço, né, com a administração pública, que muitas vezes aquilo continua, permanece em outros contratos, a quebra do diálogo e a não reconexão, ela só vai fazer com que a situação piore, ela não vai melhorar, né? E o advogado precisa começar a ter essa visão. Eu acho que é muito importante a gente entender o papel do advogado, e eu sempre falo isso, não só perante as partes, mas perante a sociedade como um todo. Hoje, as OABs assinam o Pacto Global, a gente tem dentro do Pacto Global, um dos objetivos é a pacificação. E quem mais né, presente nesse momento do conflito do que o advogado, né? Quem deveria atuar buscando essa pacificação? Ou pelo menos reduzindo o litígio, né? E eu vejo muito esse papel do advogado. Outra coisa que a gente estava conversando muito, inclusive, é a questão da humanização do conflito. Quando você coloca a petição, o código, a lei, a gente está olhando para o conflito de uma forma jurídica. Mas o conflito ele não é jurídico, ele é humano. Ele surge de uma questão humana. E é engraçado que quando você atua como advogado, você muitas vezes vê que você litigou por aquele caso, você teve uma sentença favorável, enfim, e teu cliente não termina feliz com aquilo. Deixa eu voltar um pouco na tua fala. Valéria, apesar de eu saber que todo mundo faz muito essa ponderação com relação ao número de processos, eu não gosto de trazer os números do judiciário e a questão da desjudicialização de um conflito, porque eu acho que a sociedade, de modo geral, ela acaba entendendo isso como o judiciário está tentando diminuir a sua carga de trabalho, então quer que eu faça a mediação. Que não é. Eu acho que não é. É isso que eu acho que tem que ficar muito, muito claro e tem que ser colocado com muito cuidado. Sim, nós temos um judiciário sobrecarregado, mas tirar conflitos do judiciário para resolvê-los em mediação não é para desafogar o judiciário, é para que a parte tenha o poder sobre o resultado do seu problema. Isso é uma coisa que o judiciário não vai trazer. Eu tenho um exemplo de um caso que eu acompanhei, de família, exatamente disso que você disse, da questão de como que o judiciário vai definir um modelo de convivência para cada família. Não, ele tem um modelo considerado padrão, que quando ele é provocado a resolver, ele vai resolver daquela forma padrão que nós já conhecemos. E por mais que eu tivesse tentado orientar as partes nesse sentido, não surtiu efeito, eles insistiram no judiciário e quando saiu a sentença eu recebi exatamente essa resposta. Mas isso aqui não atende o que eu queria.
Isso aqui veio ao contrário da minha expectativa. Eu disse, mas eu avisei. Nós avisamos desde o começo. E o judiciário, mesmo dentro do judiciário, nós temos os sejusques pelo qual os processos têm que passar antes de chegar propriamente ao juiz da causa, que ainda lhe dá mais uma oportunidade de parar, respirar e dizer, você tem certeza que você quer nos dar essa responsabilidade? Porque o judiciário tem uma forma de decidir. E ao longo do processo que você põe na mão dele, ele ainda assim te dá oportunidade. Você veja, a lei de mediação e o Código de Processo Civil permitem que as partes interrompam o processo para tentar a mediação privada, com profissionais escolhidos por eles, seja particularmente ou seja em câmaras de mediação. Então, nós temos todas essas oportunidades de trabalhar e, para ficar aí nos termos da moda, né, de nos empoderarmos do nosso conflito, do nosso problema e contribuir e construir o resultado final dele. Né? Com pessoas da nossa confiança, que vão saber orientar aquele procedimento da melhor forma. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar sempre muito claro, que não é para diminuir a demanda do judiciário. Ao contrário, é para o benefício do próprio cliente. Porque, de novo, existirão situações em que só o judiciário vai ter que pôr o peso da caneta para resolver. Agora, vou chegando... Ele não precisa, né, Valéria? Deixa eu só fazer um parênteses. Os que ele não precisa, o judiciário não precisa pôr a caneta, os benefícios até em relação à saúde mental, hoje em dia, quando a gente fala, são de tempo, né, de desgaste emocional, desgaste financeiro, ele precisa começar a ser levado em conta pelas pessoas envolvidas no conflito, porque é muito fácil você não querer se responsabilizar pela tua vida, né? E eu acho que quando você leva o processo para o judiciário, você opta por uma terceirização do problema, vamos dizer assim. Você está pedindo para alguém decidir por você. Então, você está lavando as mãos. Eu tive um caso para mim que foi muito, assim, me marcou, que a mãe falou... eu era advogada, né? Tava na mediação. A mãe falou pro pai assim: se o nosso filho for parar na cadeia, mais velho, a culpa é tua. E eu, assim, com a maior calma e de forma muito educada, eu expliquei para ela que, na verdade, a culpa seria dos dois. Porque eles tinham a chance, a oportunidade de resolver aquilo naquele momento e retomar um diálogo e olhar e decidir o que era melhor para o filho deles, né? Porque eles se separaram, mas não deixaram de ser pais. E que ela era responsável, por mais que a situação se mantivesse, porque o judiciário estava mantendo uma decisão que para ela não estava favorável, ela tinha a oportunidade ali, mas ela não quis ser protagonista da vida dela, né? Porque a mediação, ela traz o protagonismo. E isso ele é importante não só para a parte, porque traz uma satisfação quando ela sabe que ela decidiu, né? A vida dela, ela decidiu aquele conflito por ela, mas reduz para ela uma série de outras questões que vão influenciar na vida dela enquanto aquele processo está pendente, porque muitas vezes você está indo para frente na tua vida, mas aquela coisinha ainda está ali atrás, né? Aquele processo judicial que não se encerrou, ele está ali, quando você podia realmente fazer esse caminho de sentar, dialogar, tentar resolver aquilo, te poupar tempo, te poupar mal-estar, né? Porque o conflito, ele tem assim um lado da forma como as pessoas lidam com ele muito negativo. E isso gera um desgaste. É que, na verdade, o protagonizar o resultado do seu conflito significa responsabilizar-se por parte dele. E você olhar no espelho e reconhecer a sua responsabilidade naquele problema é muito difícil. Então, aí, por isso que a gente sempre fala da quebra de paradigma da nossa sociedade, que está tão acostumada a terceirizar as suas decisões.
E eu sempre costumo usar como exemplo desde as minhas filhas que dizem, mas não fui eu que tirei nota ruim na prova, foi o professor que não fez a pergunta que estava no livro. Então, a nossa sociedade, nós temos o hábito de terceirizar a responsabilidade e é muito comum. Isso não estou aqui fazendo julgamento de nada nem de ninguém. Mas é que quando você senta para você mesmo resolver o teu problema, como é que as pessoas chegam? E aí eu tenho que dizer que eu fico muito satisfeita porque as pessoas têm chegado à mediação, as pessoas têm buscado a mediação e esse número está aumentando cada vez mais. Eu já recebi clientes que eles pediram para os advogados a mediação e eu já recebi clientes que vieram indicados pelos advogados com o pedido de suspensão dos processos. Então, eu acho que isso é importante a gente frisar e enaltecer, porque as pessoas devagar, elas estão percebendo que elas podem resolver isso por elas próprias. Mas a responsabilidade... Oi? Você estava falando do advogado que trouxe, que indicou e que, enfim, né, para mim, assim, um ponto muito importante é o advogado dentro dessa questão da solução do conflito, né? Porque, de forma alguma, a mediação quer tirar, ou o mediador quer tirar o trabalho do advogado. O advogado, ele é muito importante e cada vez mais que eu estudo, eu vejo isso. Até porque, às vezes, o envolvido no conflito, ele chega com uma ideia assim, olha, eu quero ficar, vamos supor, eu quero me divorciar, eu quero ficar com tudo. Cabe ao advogado trazer para o cliente a realidade que ele vai enfrentar ali dentro, se ele for para o processo se ele for litigar, por exemplo, ele não vai ganhar os 100% em determinada situação, ele vai ficar com 50%. Cabe ao advogado não só trazer as opções de solução daquele conflito, mas o panorama, né, de como que aquilo pode ser resolvido para o cliente e mostrar para o cliente que talvez o caminho que ele quer e que ele espera, ele pode conseguir até de uma outra forma, que é a mediação e com a participação daquele advogado do lado dele, né? A importância da figura aliás, a importância de cada parte no procedimento de mediação é que cada um tenha o seu papel e saiba exatamente qual é. Eu percebo que a dificuldade ou, às vezes, a resistência dos advogados em contratar a mediação, principalmente porque a mediação ficou muito próxima da advocacia e muitos advogados se colocam no papel de mediador e, por falta de conhecimento de como o procedimento funciona, eles acham que aquele mediador vai funcionar também como advogado. Então, é importante que a gente deixe claro que o mediador, ele não tem grau. Ele não é bacharel em nada, ele não tem uma profissão específica, ele está ali no papel de guia, né? Ele é uma peça guia naquele conflito. Ele tem uma preparação que vai conseguir orientar as partes a perceberem que a resposta está nelas mesmas, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas possibilidades que eles mesmos vão construir. E outra coisa que a gente tem que acostumar é o tal pensar fora da caixa. Uhum. Você fugir daquela formatação de resolução de conflito também é difícil. É muito difícil para o advogado, é muito difícil para as partes perceberem, porque a gente costuma ver em mediação assim, mas eu posso, de repente, trocar o pagamento disso pela entrega daquilo? A lei não me permite. Não, a lei não permite, mas a lei também não proíbe. Então, por que você não pode? Eu batalhei muito por isso, nesse momento pandêmico, principalmente, onde as pessoas tiveram que perceber que nem só o dinheiro era a solução para resolver um problema. Né? Quando você coloca locadores e locatários numa mesma situação de dificuldade, onde os locatários não conseguiram pagar os seus aluguéis, não porque não quiseram, mas porque se viram numa situação absurdamente atípica que ninguém nunca imaginou passar. Então, eu disse várias vezes, eu disse, agora a gente começou a entender que para fazer o pão precisa de farinha e de água.
Então, para você vender o teu pão, você precisa da minha farinha, mas eu não consigo te entregar a minha farinha porque o outro não me trouxe a isso, como é que... Não, então se nós fizermos juntos de outra forma, se eu te entregar o meu produto e você entregar o teu, como é que a gente faz? Né? Eu ouvi, me fizeram uma consulta nessa situação, que eu ouvi a seguinte frase: a minha cliente disse que não vai pagar o fornecedor porque ela não recebeu. E era um fornecedor muito simples, que fornecia um produto muito específico para o acabamento do produto final dela. E daí eu disse para ela, então pergunte para a tua cliente, esse momento vai passar. Ela vai continuar com o negócio dela, ela pretende continuar com o negócio dela e ela precisa desse produto para manter a qualidade final. Se ela não pagar esse fornecedor, ele vai quebrar. E ele vai começar a fazer bolo para vender, porque ele vai precisar se manter, tem a família para sustentar. E daí, quando tudo isso passar, ela vai querer que ele volte a produzir esse produtinho final para o acabamento dela. E ele vai dizer, mas eu ganhei muito mais dinheiro, eu fiquei muito mais satisfeito, eu não sinto cheiro de produto químico, eu agora sinto cheiro de bolo, de canela, de nozes, de maçã, e eu sou muito mais feliz, a minha família é muito mais feliz e deu muito mais certo, e eu nunca mais vou fabricar aquilo que eu fazia para você. E como é que fica a qualidade do produto final dela? Porque 6 meses, um ano e meio atrás, ela disse, eu simplesmente não vou pagar porque eu não recebi. Por que ela não chegou junto daquele que não pagou e do outro que ela não ia poder pagar e não desenharam uma solução que preservasse todos os negócios, que preservasse todas as relações? É isso que a mediação proporciona. É isso que a gente consegue, como advogado, oferecer para o cliente, como mediador, equilibrar entre as partes. É isso que a mediação dá para quem participa dela. É uma solução diferenciada e adequada. Isso que é o mais importante. É adequado. Ela cabe no teu bolso, ela cabe na tua realidade, ela cabe no teu dia a dia. E ela vai tirar de você o problema que vai perdurar no tempo, no espaço, nos teus sonhos, no teu financeiro, na tua vida, até você conseguir a última decisão, na última instância do último recurso judicial. E Valéria, esse tirar o peso quando você traz, eu acho tão importante porque existe uma... E você falou que você não gosta de números, mas eu acho que os números, às vezes, eles materializam, né, algumas questões para as pessoas, né? A Associação dos Advogados dos Estados Unidos, ela fez um estudo para saber qual que era a situação de saúde mental dos advogados. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Hoje a gente está começando com esse cuidado da saúde mental. A OAB, ela tem inclusive uma cartilha, né, de saúde mental, OAB Nacional, OAB Paraná, tudo tem essa cartilha. Mas a conclusão que eles chegaram lá nos Estados Unidos era que 25% dos advogados tinham algum problema mental, assim, estresse, pânico, enfim. E eu acredito que aqui no Brasil isso seja muito mais, porque a gente tem 1 milhão de advogados. A gente está falando de... Eu sei que você falou, mas são 80 milhões de processos, são 80 milhões de problemas. E o advogado, ele fica doente, né? Por quê? Porque ele é prazo, você tem que fazer prazo, você tem que cuidar do teu cliente, porque o teu cliente não dialoga com a outra parte, porque ele não construiu isso, né? Ele não teve esse caminho da mediação, porque foi o que a gente falou, muitas vezes a mediação, ela não vai chegar a um acordo, ela não vai, ou ela talvez ela não sirva para uma parte do problema. Mas quando existe diálogo, o trabalho do advogado se torna mais leve, vamos dizer assim, né? Porque eu me preocupo muito com o advogado, porque a gente está falando de um problema sério. O advogado, ele carrega, né? Ele carrega uma série de questões quando ele está cuidando do conflito, se ele não sabe trabalhar esse conflito de uma forma que seja saudável para ele. E a mediação, a partir do momento que o advogado consegue, a meu ver,
identificar a mediação como uma aliada para ele, uma aliada na resolução do conflito, nem que ele não necessariamente na resolução do conflito, mas no melhoramento do diálogo, da construção de uma ponte, sabe? Para que as partes possam conversar. E, assim, isso é importante também, por um outro lado, porque hoje o próprio código, ele autoriza, o Código de Processo Civil, ele autoriza que os advogados com as partes escolham o caminho que eles querem tomar no processo. Eles não precisam seguir os prazos e os procedimentos que estão dentro do CPC. Eles podem optar por outros que eles decidirem entre si. Então, olha os benefícios que a mediação e essa conversa, esse diálogo, essa construção do diálogo traz para o advogado. O peso que retira dele para que ele possa trabalhar no que realmente importa dentro do conflito. Porque você falou que realmente tem conflitos que a gente tem que ir para o judiciário. Mas e se o advogado focasse só naquela questão e deixasse a outra parte para que os envolvidos se resolvam, claro, com ele junto? Olha a diferença que isso tem na vida do advogado, até em questão de atendimento. Ele vai poder ter uma receita, vamos dizer, maior, porque ele vai poder atender outros casos, porque ele conseguiu focar o problema do cliente dele que ele precisa atender num espectro menor, né? Uma das coisas que eu sinto, Valéria, advogada, sinto, e na verdade foi um dos motivos que eu acabei reorganizando a minha advocacia, né? Porque eu acho que a gente nunca deixa de ser advogado. Quando você escolhe esse caminho, por mais que às vezes eu seja procurada como mediadora, eu mantenho a minha advocacia, mas hoje eu mantenho uma advocacia completamente diferenciada. É uma advocacia muito focada na resolução, né? Em especial a extrajudicial. E por que eu cheguei aqui? Porque a frustração era maior do que qualquer resultado. A frustração de você trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e você chegar num resultado final que, ainda que vitorioso, não satisfazia você como profissional, não satisfazia o cliente, ainda que vitorioso. Então, a frustração que te traz, e eu acho, eu não acredito que existam advogados que não se importem com isso, que simplesmente peticionem, acompanhem e toquem prazo e não se importem com quem está do outro lado de cada petição que você faz. E aí a gente linka de novo com a questão da humanização do conflito que você trouxe, que eu acho que é muito mais a humanização das partes envolvidas no conflito. É você rehumanizar a sociedade. A gente precisa voltar a entender que nós temos pessoas de um lado e do outro. A gente costuma ver, aparece, enfim, não sei no teu, não sei nas tuas redes sociais, nas minhas, aparecem várias páginas de advogados, de piadas de advogados, de memes de advogados, mas o que mais me impressiona, também de outro lado, é a falta de empatia com o profissional advogado. Porque as pessoas também procuram o advogado, e duvido que você não tenha passado por isso, eu passei diversas vezes, e os honorários do advogado ficam para o final também. Como se aquilo fosse menos importante, como se o advogado não tivesse os seus compromissos, as suas necessidades, não tivesse a sua família para sustentar, a sua escola do filho para pagar, a sua compra no mercado para fazer. Então, eu acho que nós precisamos rehumanizar a sociedade para que a gente possa ter soluções mais adequadas para os conflitos que a gente tem. E também, essa reumanização, ela vai proporcionalizar os conflitos. Né? Conflitos que eram pequenos, eu cheguei a ver uma vez um conhecido meu que entrou no juizado especial porque ficou preso numa situação complicada de um estacionamento e o estacionamento cobrou uns R$5 dele e ele foi para o judiciário. Nossa. E daí eu perguntei, eu disse, tá, e o que você fez? Eu nem compareci. Daí eu disse, mas você tem ideia da máquina que você moveu para você não comparecer? Então, a gente tem uma série de faltas de pensamento, sabe? Eu acho que
Essa questão do esquecer que estamos tratando de pessoas, com pessoas, para pessoas. Ah, mas é uma grande empresa, qual o problema? Não, é uma grande empresa formada por pessoas. Que se você não cumprir com a sua obrigação como pessoa perante aquele CNPJ, por trás daquele CNPJ existe uma infinidade de CPFs. E eu acho que isso também a gente aprendeu um pouco, talvez, nesse momento que a gente passou, que assim, estamos, né, mantendo o nariz para fora d'água, mas eu acho que estamos aí com um certo respiro, ou uma luz no fim do túnel brilhando um pouco mais forte, mas essa questão de você pensar no outro como só um outro, como alguém que não tem a responsabilidade, como esse exemplo que você trouxe da mãe dizendo que seu filho virasse marginal era culpa do pai. Mas, e o contexto? Sim, e a tua responsabilidade dentro desse problema. Então, vamos para as questões grandes, vamos para os grandes hospitais que foram perdidos em licitações mal feitas, em obras que começaram e não terminaram e que foram parar no ralo. O quanto de CPFs envolvidos nessa questão, porque a nossa legislação era engessada e não permitia ao poder público negociar com uma empresa numa licitação. Não pode, o poder público não pode, ele é acima disso, ele tem que seguir essas regras. Adiantou seguirmos essas regras todos esses anos? Então, nós temos hoje uma possibilidade de olhar até para o poder público com outros olhos. Né? A gente tem a oportunidade, de revisitar uma série de conceitos e mudar a nossa visão. E aí, eu digo como parte, que já fui parte em processo judicial, já fui parte em audiência, já tive esse mal-estar em mim, de você querer falar e o outro lado não está ali para escutar. E não está. Está. Vamos deixar bem claro, o judiciário não está ali para escutar as suas necessidades. Ele está ali para resolver uma questão que foi a ele posta. E para resolver essa questão, ele sim tem que seguir determinadas regras. Ele não pode se furtar de seguir essas regras. Hoje eu conversei com um psicólogo sobre essa questão dos conflitos. Ele trouxe um conceito muito bacana do confronto e do enfrentamento na resolução de conflitos. O confronto é isso que você está falando do poder judiciário, que a pessoa senta, ela fala, mas ela não é ouvida. Não existe uma escuta ativa ou uma escuta compassiva. Ela não se sente ouvida, acolhida, né? Muitas vezes, até pela própria parte que está lá. Porque, Valéria, você que é mediadora e advogada, já viu várias vezes que um simples pedido de desculpas resolve um monte de conflito. Às vezes a pessoa só quer uma desculpa, ela não quer receber, ela não quer nada, ela quer ouvir uma desculpa da outra parte, porque ela de alguma forma sentiu que aquilo a feriu, né? E o judiciário, eu vejo hoje que ele não dá, claro, a gente tem alguns momentos da mediação que é obrigatória, acho que isso está mudando, mas você não tem esse espaço de escuta, não tem esse espaço de acolhimento, né? Você tem um espaço de confronto. E eu achei muito bacana que ele trouxe a questão do enfrentamento. Que o enfrentamento é você sentar na frente do outro, frente a frente, e lidar com o conflito. E ouvir e ser ouvido. Mas aí ele traz as questões da comunicação não violenta, né? Da escuta ativa. Então, olha o leque que a mediação ela traz para a gente, né? Eu sinto que muito do conflito é você não ouvir e você não se sentir ouvido. E como que a mediação ela transforma isso? E é aí, então vamos linkar de novo com o porquê que o advogado não pode se confundir no mesmo momento como advogado e mediador. Porque é ao mediador que vai caber com a sua preparação, com as técnicas que desenvolveu e que aprendeu, é a ele que vai caber ajudar o outro a essa escutativa. Às vezes a pessoa não escuta,
mas o mediador ele vai usar técnicas e ferramentas que farão com que o outro escute o que foi dito a ele naquele momento e que ele não está escutando. Então, esse é um exemplo que talvez consiga concretizar um pouco a mediação, né? Que as pessoas às vezes perguntam, mas o que o mediador faz? O mediador faz isso. O mediador faz A escutar o que B acabou de dizer. Ele faz a facilitação, né? E daí a gente entra naquele conceitinho que a gente aprende muito e estuda muito e tenta muito desenvolver a cada mediação que a gente faz, que é a diferença entre o ouvir e o escutar. Né? O ouvir é o ruído. Você ouviu o ruído. Mas o escutar o que está por trás daquele ruído que você acabou de ouvir. Né? A mensagem que está chegando até você e que chega a você truncada. A Andréa Pachá tem uma frase num dos livros dela que fala alguma coisa assim, que o que sai da boca não é o que chega ao ouvido do outro. Você sabe que eu tenho estudado muito essa questão da fala, enfim, e para startup, na verdade, mas se aplica para cá. Que eles falam, muito bacana, que a gente tem que aprender, mais do que falar, desenhar. Também. Porque quando a gente desenha, a pessoa, às vezes, você acha que ela está entendendo o que você está falando e ela não está, porque ela não consegue se colocar no teu lugar. Ela talvez não vivenciou aquela tua experiência para conseguir se colocar no teu lugar e entender qual é o teu problema. Então, eu vejo o mediador como um facilitador desse caminho, né? Desse diálogo, dessa compreensão e dessa, vamos dizer assim, dessa compaixão. Não é nem empatia, né? É compaixão mesmo da pessoa conseguir se colocar no lugar daquele outro que está insatisfeito com alguma coisa e realmente entender a dor dele para resolver aquele conflito. E essa questão do ouvir, do escutar, do receber, eu brinco muitas vezes que às vezes eu sinto que eu estou falando chinês, a pessoa do outro lado está falando português, enfim. Mas essa questão do desenho, quando eu li da pessoa, você descrevendo, desenhando num papel durante a mediação, foi tão bacana, porque as pessoas, quando elas visualizam aquilo que está no papel, elas conseguem entender um pouco do que o outro está trazendo, conseguem construir aquela solução de uma outra forma, sabe? Eu achei muito bacana isso. Porque aí essa tua fala, ela vai daí mais para o cliente da mediação, para os mediandos que a gente chama, né? Por que eu escolheria a mediação e não um processo judicial? E também é um ponto muito importante da gente entender que o outro nunca vai sentir a minha dor. Nunca. O outro nunca vai saber o tanto de sacrifício que eu fiz para chegar aonde eu estou. Né? Aí cai até um pouco naquela famosa piada, né? Todo mundo vê as biritas que eu tomo, ninguém vê os tomos que eu levo. É mais ou menos isso. Ninguém sabe o que você passou para chegar até ali. Ninguém sabe o que aquele conflito está causando em você. Sim. Então não adianta você esperar que o advogado vá brigar por você com a mesma força que você queira que ele brigue, porque a briga é tua. E não adianta você esperar que o outro se compadeça de você, porque ele não tem como sentir a tua dor. Nem pro bom, nem pro ruim. Ninguém vai ter a mesma sensação que você. É tudo muito pessoal. E o que eu vejo a título de resolução de conflito hoje, aonde você vai ter a oportunidade de externar o máximo possível da tua dor é numa mesa de mediação. Né? E, de novo, com segurança jurídica, com confidencialidade, com sigilo. Aí, para as questões de família, que você queira sentar e chorar e trazer toda a tua mágoa, para as questões empresariais que você precisa renegociar, mas você diz, mas se ele souber a minha mais absoluta verdade, ele vai usar contra mim. Não, não vai. Porque tudo que você puser em cima da mesa de mediação, você vai levar de volta com você. Aquilo não vai ser registrado, aquilo não vai ser copiado, aquilo não vai ser arquivado.
Eu já acompanhei situações envolvendo poder público, autarquia e parte, onde, enquanto processo judicial, nada podia ser feito. Quando foi para a mesa de mediação, o que cada um abriu? O governo abriu a sua porta, a autarquia abriu a sua e o cliente pôde respirar e dizer o que estava acontecendo. Porque estavam em mesa de mediação. Os advogados ainda disseram isso. Doutora, não sai daqui. Se voltarmos para o processo, e essa informação não existe. Mas na mesa de mediação, eles puderam abrir as suas pastas e dizer, nós podemos chegar nesse denominador comum. Vamos fechar, você salva o contribuinte, o Estado recebe e a autarquia sai com o pagamento. Veja em qual judiciário você vai fazer isso. Porque o juiz não está, ele não está ali para ponderar, ele está ali para decidir. Na mesa de mediação, você está ali para desenhar, para ponderar, para respirar. Não deu naquele dia, gente, cansei, vamos continuar semana que vem, eu preciso pensar, eu preciso conversar, eu preciso, como diz o William Ury, só subir no balcão e tentar olhar com outros olhos o que está colocado ali para a gente poder chegar em algum lugar melhor. Mas, Valéria, esse é o meu recado para a mediação. O meu encanto pela mediação é essa possibilidade da pessoa sair desse lugar de desespero, porque é onde a gente fica. Não importa a causa que te trouxe até essa mesa, mas o que te trouxe é um desespero de alguma forma. E a gente conseguir transportar essa pessoa para um lugar melhor lá na frente. Valéria, terminando com essa frase, assim, a gente já está aqui há quase 1 hora, eu ficaria com você mais umas 2, 3 horas, enfim. Porque acho que a gente, nesse ponto, a gente gosta desse assunto, a gente vive esse assunto, né? Fica fácil. Fica fácil. A gente faz o que a gente ama. E eu queria, assim, agradecer mais uma vez a tua presença aqui. A Valéria, gente, além de tudo, não sei se posso falar do teu lançamento. Posso falar do teu lançamento? Pode, claro. Pode falar do lançamento. Você quer falar melhor? A Valéria, ela é representante, como eu falei para vocês, da Aguiar ODR Internacional, que é uma plataforma, é isso, Valéria, que faz os cursos de mediação. Você pode explicar melhor? O ADR ODR International é uma organização britânica sediada em Londres e ela proporciona certificação internacional e capacitação em mediação e arbitragem presencial e online, com reconhecimento pela Singapore International Mediation Institute e pelo IMI, que é o International Mediation Institute, com uma série de outros convênios e parcerias com outras câmaras ao redor do mundo. E nos traz essa possibilidade internacional, mundial, de trocar ideias, de intercâmbio e de entender a dinâmica toda da mediação ao redor do mundo. Isso que para mim foi o mais encantador. E a Coló, sempre preocupada, então, com os mediadores e nessa evolução e aprimoramento do mediador, a gente está apoiando a ADR ODR, esse lançamento, que vai ser dia 1º de junho. Dia 1º de junho. E, além disso, deixo a vocês todos o convite para conhecer a plataforma da Coló. A gente já está, como eu já falei na semana passada, a gente já está aberto para receber as solicitações de conflitos para indicação de mediadores. Nós já temos mediadores inscritos, mediadores que tiverem interesse de se inscrever. Está também aberta as portas para os mediadores. A gente está tentando apoiar e fazer parcerias para aprimoramento desses mediadores, para o melhor atendimento, para que os mediadores estejam cada vez mais preparados para atender os conflitos, porque a gente sabe da importância da mediação e desse cuidado, então a gente tem todo o cuidado. E, Valéria, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar uma caminhada, obrigada pela tua fala, sempre, assim, sensacional, esclarecedora, conhecedora, entendeu, desse assunto, e eu espero que a gente possa voltar outras vezes a conversar sobre isso. Muito obrigada, sempre à tua disposição. O que eu puder ajudar, conte comigo. Obrigada, um beijo grande, um beijo a todos, boa noite. Boa noite, querida. Tchau.